deixar o vídeo desligado. Mas, enfim, para começar, gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão presentes. Iremos iniciar agora a Conferência JEICS, intitulada Sustentabilidade e Alimentação, uma mudança pelo futuro. Temos hoje como convidada a Zênia Tavares, que é doutorada em Sociologia pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, professora do Departamento de Ciências do Consumo da Universidade Federal Rural de Pernambuco e coordenadora do Núcleo de Estudos de Consumo e Economia Familiar, integrante da Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e da Rede Consumidor de Pernambuco. Também outro convidado é o Olívio Filho, que é graduado em Gastronomia pela Universidade Estadual de Goiás, mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural pela Universidade de Brasília, atualmente é doutorando em Política Social pela Universidade de Brasília e realiza um estágio doutoral no Centro Interdisciplinar em Ciências da Universidade do Minho. É membro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável e pesquisador do Núcleo de Estudos de Insegurança Alimentar, Fome e Comida de Verdade, Arroz com Feijão, da Universidade de Brasília. A gente já havia pensado para cada orador de 20 a 25 minutos, mais ou menos, de apresentação, e depois a gente abre a discussão para as pessoas que estão acompanhando a conferência, e as perguntas podem ser feitas pelo chat, ou quem quiser pode ligar o microfone e fazer as perguntas. A minha sugestão é que começasse a apresentação pela ordem que eu apresentei, a Zênia e depois o Olívio. Não sei se tudo bem para vocês, ou se vocês preferem outra forma. Então, Zênia, se quiser começar, e eu aviso quando passar 15 minutos, que daí tem mais aí uma tolerância de 5, 7 minutos, pode ser? Pode. Você vai apresentar com slide? Precisa... Não vou. Eu vou Perfeito. só fazer uma fala. Primeiro, eu quero agradecer, né? Agradecer o convite. É muito bom. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de ver quem está lá em Portugal. Quem está no outro lado do Atlântico. Ao vivo, mas, mesmo que não seja presencial, mas é ao vivo. Aí agradeço esse convite e também esse grupo que começou na época que eu estava lá no doutoramento, né? Junto com o Sérgio, era da turma de Sérgio, e aí começou essa discussão. Quando o Rafael falou comigo, ela disse que era um diálogo mais não, assim, mais à vontade, né? Não formal, não tão formal. Mais a gente ter um diálogo sobre um tema, esse tema que é relevante hoje cada vez mais, né, o tema da alimentação e da questão ambiental. Então, também eu não preparei muita coisa, só coloquei os pontos que eu vou estar seguindo aqui para mim, tá certo? Então, a questão da alimentação ela é uma atividade que envolve muito mais do que o ato de comer e a disponibilidade de alimentos, né? Há uma cadeia de produção que se inicia no campo ou antes, né, na preparação de sementes, mudas, insumos, passando por ciclos do plantio à colheita, em que elementos da natureza ele tem um papel crucial, mas que vem sendo cada vez mais envolvido por questões tecnológicas, financeiras e sociais. A gente vê que a questão econômica hoje, cada vez mais, ele está ditando as regras para hoje não, né? Desde sempre, mas na questão da alimentação está muito forte, a alimentação cada vez mais tornando mercadoria, né? Então, aí a gente tem uma discussão, os alimentos hoje industrializados, a gente vê muito mais como produtos do que como alimentos, né? Então, as questões tecnológicas, financeiras e sociais, elas estão envolvidas aí nessa dimensão que a gente precisa discutir o alimento, porque quando se pensava muito na questão da alimentação, vinha muito com essa questão do consumo e em relação à saúde, mas para chegar ao consumo, ele tem toda uma cadeia, tem toda uma etapa até chegar na nossa mesa, no nosso prato, né? Então, nas etapas produtivas do campus, as interrelações com a sustentabilidade, elas parecem claras, né? Porque as mudanças ocorridas na produção de alimentos, ele interferiu na questão ambiental, na questão ambiental, na questão social e na questão econômica. Então, o próprio termo sustentabilidade foi cunhado com forte influência da atividade agrária,
essa mudança com a relação à natureza é que a gente, hoje, atualmente, a gente está sentindo cada vez mais forte essa mudança, essa relação da natureza, como ela está interferindo na questão climática e no nosso modo de vida, nas nossas relações, né? Então, no entanto, as etapas posteriores, até que o alimento ele chega nas nossas mesas e, posteriormente, seu descarte, né, que é uma outra questão importante que a gente, quando discute a questão da alimentação, o consumo e o descarte, envolve questões complexas, que não são abarcadas por uma única área de conhecimento. Que ela possui uma dinâmica cotidiana, crescentemente artificializada e acelerada. E isso, a questão econômica tem um fator importantíssimo. Isso aí, cada vez mais produzindo em escala, em grande quantidade e de forma uniformizada, que isso altera também a cultura alimentar, especialmente no mundo todo, né, na população, que pequenos grupos empresariais na área do setor alimentício está dominando a alimentação no mundo todo, né? Então, em todo esse amplo e diverso complexo trajeto do solo, quer dizer, da produção ao prato, há inúmeras interfaces com a insustentabilidade ou sustentabilidade, né, que precisam ser continuamente apreendidas e entendidas. Então, assim, o tema da alimentação e sua relação com a sustentabilidade, com a planetária, né? A sustentabilidade planetária, ela é muito antiga, é ao mesmo tempo muito atual, né? Portanto, de fronteira no sentido temporal então, ela é antiga e é atual, mas a questão da alimentação e da sustentabilidade, ela ganha uma relevância quando vê que está interferindo tanto pensando nessa questão da sustentabilidade, na questão ambiental e na alimentação, no surgimento de tantas doenças a partir da má alimentação, né? Ou essa questão da fome que se agravou cada vez mais e com a pandemia a fome ela ganhou uma intensidade, né? Para algumas pessoas, para muitas pessoas, para algumas enriqueceu com a pandemia. Aqui no caso do Brasil, infelizmente a fome aumentou, mas a fome aumentou antes da pandemia, né? Porque o Brasil ele saiu do mapa da fome em 2014, mas quando foi em 2016 começou aqui o desmonte nas políticas aqui no país e foi interferindo e fez com que a fome voltasse com força, né? E ela voltasse com força. Então, há várias dimensões que a relação entre alimentação e sustentabilidade assume. A alimentação está relacionada a praticamente todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Aí tem o combate à pobreza, a questão ambiental, a questão da água, a educação, a saúde. Então, que depende, portanto, de uma mudança radical no sistema alimentar para serem atingidos. Quer dizer, o objetivo do desenvolvimento, os objetivos do desenvolvimento sustentável, ele só vai ser atingido se mudar a questão desse sistema alimentar. Não? Então, é muito comum a visão de que se resume a tal relação da questão da alimentação, a sustentabilidade, com os aspectos ambientais e ecológicos da alimentação. Eles são importantes, mas não são únicos. É necessário levar em conta o que eu chamei a atenção agora há pouco, na questão dos aspectos culturais, sociais e econômicos da sustentabilidade do sistema alimentar, né? Porque essa mudança na produção e, consequentemente, na industrialização de alimentos, ele vai fazendo uma padronização, não só na questão dos países, de um determinado território, mas de forma global, porque as grandes empresas elas são transnacionais, são multinacionais, e o mesmo produto ele é vendido em em diferentes países do mundo. Então, quando vocês falaram, quando a Rafaela falou comigo, eu fiquei pensando e é um tema que eu acho que daqui a pouco o colega também vai chamar a atenção, sobre essa questão dessa mudança nos sistemas alimentares, né? Então, é preciso, para ter uma mudança, para a gente ter um futuro, que a gente tenha futuro, vamos dizer assim, ter um futuro onde seja adequado, onde seja ideal para a população, é preciso a mudança desse sistema alimentar. Porque desde
da Revolução Verde, né, desde que foi a produção em grande escala para acabar com a fome, para suprir com a fome, não atendeu esse objetivo que foi colocado, não produzir em grande escala, porque é preciso alimentar a população, não atingir, isso não aconteceu, e cada vez mais a gente está vendo a gravidade, e com as mudanças climáticas também está aumentando cada vez mais. Então, o que é o sistema alimentar? É tudo aquilo que relaciona com a maneira de se produzir, distribuir, comercializar e consumir alimentos. Então, a gente vai consumir o que está disponibilizado no mercado. Então, o que está sendo produzido, o que está sendo industrializado e como é que ele chega o acesso que a população tem. Então, construir sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis significa repensar esses modelos por meio do formulário de políticas públicas. Aí vai para um tema que essa questão da política pública que vai contribuir para a mudança, né? Que essa política priorize os direitos humanos ao invés dos interesses corporativos. Aí eu quero chamar a atenção que os direitos humanos, o direito à alimentação é um direito humano. Então, se ele é humano, antes de nascer, esse direito já tem que ser garantido pelo Estado. Pelo Estado. Então, a mulher grávida ela já tem que ter todas as condições de gerar uma criança saudável, que esse direito à alimentação ele já vem antes do nascimento. Então, há uma necessidade urgente na transição dos sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, e que promova a saúde das pessoas e a proteção do meio ambiente. Então, porque quando fala-se muito na questão ambiental e às vezes esquece que nós, enquanto seres humanos, nós também fazemos parte do ambiente, né? Nós fazemos parte do meio ambiente, nós fazemos parte da natureza. Então, quais os problemas com os atuais sistemas alimentares? A agricultura é o setor que mais impacta e é impactado pelas mudanças climáticas. O que é que está acontecendo? Com a seca, que a gente, tanto eu como o Sérgio, a gente é aqui da região Nordeste, uma região onde a seca é muito presente, e a seca já está interferindo na questão da produção. Desde 2012, 2011, a seca ela intensificou, e a gente viu que agora, esse ano atualmente, está muito seca, e isso interfere na produção e, consequentemente, no preço dos alimentos. Então, a produção, outro problema é a questão da produção convencional de alimentos, ele é baseado no uso intensivo de agrotóxicos, desmatamento e monocultura, que faz mal à saúde, à pessoa e ao planeta. Por isso que a gente está aí essa situação tão calamitosa aí no todo, sobre essa questão do desmatamento, e aqui no Brasil a gente tem o tempo todo vendo reportagem, lendo temas falando sobre o desmatamento, e essa questão da monocultura que faz com que ele empobreça a nossa alimentação, porque tira a diversidade da questão da agrobiodiversidade, né? Então, a questão de outro problema são as políticas públicas inadequadas, que elas incentivam o consumo de ultraprocessados e dificultam o acesso a alimentos saudáveis, provocando a obesidade e outras doenças. Então, os ultraprocessados são produtos, esse que a gente chama muito mais de produtos do que de alimentos, são esses produtos uniformes e que eles têm muito mais elaboração a partir da indústria do que a questão da natureza do alimento in natura. Ele é processado de forma que a presença de produtos químicos ele é muito mais dentro desses produtos do que a questão alimentar. Por exemplo, que aí a gente vê cada vez mais, são a questão de pizza, de hambúrguer, de refrigerante, de biscoitos recheados, e que são produtos que eles intensificam o sabor, a cor, e ajuda a pessoa a querer consumir cada vez mais, sem falar que esses produtos eles têm um preço mais acessível à população, porque o produto in natura, infelizmente, a falta de incentivo faz com que o agricultor familiar de base camponesa, ou de base agroecológica, né, que produz sem
sem veneno, ele não tem condições de produzir o suficiente para comercializar e para consumir. Um outro problema é a interferência da indústria na formulação de políticas públicas. E também aí a gente vê o retrocesso ou essa questão de direitos fundamentais, né? O direito à questão, aí eu vou chamar a atenção de novo, o direito à alimentação. O, a questão o incentivo que teve grande no agronegócio, aí eu vou pegando aqui, não no mundo todo, mas pegando aqui o Brasil, ele bate recorde de produção. Mas, no entanto, esses produtos eles levam à insegurança alimentar e nutricional. Daqui a pouco ele vai falar mais sobre isso aí, que ele faz parte do grupo de segurança alimentar, e a gente vê que a não ter o produto, não ter o alimento de forma contínua, pelo menos 3 vezes ao dia, isso leva a população à insegurança alimentar. Essa questão de estar na dependência do outro, a questão porque tem a insegurança alimentar leve, moderada e grave. E a gente vê, pegando aqui o caso de Pernambuco, Pernambuco ele é um dos estados onde tem um grande número de pessoas com fome, quer dizer, em insegurança alimentar. Então, os sistemas atuais, os sistemas alimentares, eles colaboram para o avanço da cidemia global, que essa cidemia, ela é a relação das crises globais de fome, de obesidade e as mudanças climáticas. Então, o sistema alimentar atual ele leva ele agrava essas questões da crise global em relação à fome, à obesidade e às mudanças climáticas. Então, elas são robustas as evidências sobre os danos ambientais que o sistema alimentar hegemônico impõe aos ecossistemas. Então, a produção intensiva de alimentos, a alta dependência de insumos derivados dos combustíveis fósseis e a logística da distribuição internacional em larga escala são alguns dos elementos que exemplificam como o uso predatório dos recursos naturais e os altos níveis de poluição gerados têm colocado o atual sistema alimentar na raiz das mudanças climáticas. Então, a gente está falando de sustentabilidade. Sustentabilidade ambiental, sustentabilidade alimentar, e isso não vai ocorrer sem uma mudança na questão do sistema alimentar. Então, aí uma outra questão é a extensão e a intensidade com que recursos como o solo e a água têm sido explorados e, concomitantemente, degradados pela poluição química estão entre as principais causas das emissões de gases de efeito estufa e a redução da biodiversidade, inclusive das espécies comestíveis. É o que eu falei agora há pouco. A monocultura ela vai afastando, acabando com a diversidade e a cultura alimentar de cada território, de cada lugar, de cada país. Então, o desmatamento das florestas nativas, o desequilíbrio ecológico dos principais biomas brasileiros, pensando aqui no Brasil, né, tem sido majoritariamente realizado pela expansão da produção de commodities. Então, produzir milho, trigo, soja, com o objetivo de ele servir de base para produtos e para exportar, e não para alimentar. O Brasil ainda tem produção suficiente para alimentar a sua população. No entanto, passa fome porque não tem, porque o objetivo não é alimentar a população, é a mercadoria, né? Então, aí, como eu falei agora há pouco, o mais prejudicado é a questão da agricultura, e que cada vez mais há um aumento da temperatura média do planeta, as alterações de padrões, ele vai interferindo na produção de alimentos, né? E os efeitos na saúde humana, eles têm que ser considerados, né? Que a questão da qualidade de vida ela é paulatinamente reduzida pela intensidade de poluição generalizada em que temos vivido, né? Em especial nas cidades. Aqui eu moro na capital do estado, apesar de Sérgio diz que é Caruaru, mas Caruaru também já é uma cidade grande, né? Enquanto região, a poluição é grande. E isso também o crescente no campo, né? Quando o meu trabalho de doutoramento, eu trabalhei na zona rural aqui do interior aqui de Pernambuco, e a gente viu como várias mudanças que a gente vê na cidade, no setor urbano, também chegando no campo, né? Rosênia, mais 5 minutos, tá? Ai, meu Deus, eu falei isso aí. Já. Mas Tem aqui pode. a colega, eu tenho a colega que ela diz, Zênia, o tempo de quem fala é diferente do tempo de quem
de quem está escutando. Então, aí eu quero chamar a atenção, que é isso que é o sistema mais integrados, como a agroecologia, que é isso que uma das pautas que eu defendo, a bandeira que eu defendo, que é a questão da agroecologia, que é uma forma de produção de alimentos. Ele não é só uma forma de produção de alimentos, mas é um processo que traz, em sua essência, a sustentabilidade, redução do uso de mecanização e produtos químicos na agricultura, além da preocupação com o acesso a toda a sociedade a esta produção, gerando segurança alimentar, constituindo assim a produção agrícola do futuro. Aí, na minha defesa, teve um professor que perguntou: Ô, Zênia, você acha que a agroecologia ela vai acabar com a fome, vai alimentar o mundo? Aí eu disse: acho. Mas, para isso, é preciso ter políticas públicas, é preciso ter o incentivo para que tenha essa produção livre de venenos, livre de contaminantes, e a agroecologia. Aí eu quero chamar a atenção aqui para uma questão, que a agroecologia ela é diferente da produção de produtos orgânicos. Aí qual é a diferença? Todos dois é livre de venenos, mas na agroecologia não tem a exploração do trabalhador. Eu posso ser uma dona de uma fazenda de produção orgânica, mas não ter nenhum respeito com o meu trabalhador. Não garantir para que o meu funcionário, ele tenha seus direitos garantidos também. Então, com a agroecologia, ele respeita a questão social, econômica, a questão de gênero é muito importante quando a gente fala bem na agroecologia. Então, é por isso que a gente, do campo, eu sou do campo da segurança alimentar e da agroecologia, a gente defende uma produção de alimentos, esse sistema alimentar, onde ele respeite todas as dimensões sociais, econômica, política, porque é possível uma outra economia. Mas, para isso, é necessário uma mudança nesse sistema alimentar. E falar mais um pouco sobre a questão da comida de verdade, que a comida de verdade, ela respeita toda a questão, a forma de produção, principalmente do grupos, quem não como é que chama? Tradicionais, mas os originários, né, que os indígenas, os quilombolas, população negra, pegando aqui, pensando aqui o Brasil. Então, a forma de produção tradicional, a forma de produção onde não. Aí eu lembro agora da frase de uma chefe de cozinha aqui, que ela é argentina, mas ela trabalha aqui no Brasil, mora no Brasil, que ela diz que a comida do futuro é a comida do passado. Então, a agroecologia ela fala um pouco sobre isso, a gente voltar, a gente sentir o que é a comida de verdade realmente, e não qualquer produto que está aí como mercado, mais como mercadoria do que para atender o direito nosso, que é o direito humano à alimentação, atender à saúde. Aí vem para outras questões. Lembro que atualmente tem crianças que nem conhecem, que não conhecem a questão de. Eu acho que eu já falei em algum momento com vocês, que várias vezes, quando eu estou junto com vocês discutindo a questão da alimentação, é muito além do peso. Quem não assistiu e quiser assistir, ele está no YouTube. Foi esse filme é um documentário de 1 hora e pouco, mas ele também tem 5 minutos, 15 minutos, que é para a gente trabalhar com crianças e jovens. Mostra uma batata inglesa para uma criança, ela não sabe o que é, mas mostra um saquinho de salgadinho, ela na hora ela identifica e é feito de batata inglesa. Eu só para iniciar essa nosso diálogo aqui, depois a gente conversa mais, eu passo para o Olívio e a gente vai. Tinha mais coisa para falar, mas eu te pergunto. Obrigada aí, gente. Ok, Zênia, muito obrigada. Olívio, se quiser começar a sua discussão. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu tô. Queria agradecer primeiramente aqui o convite, em especial aí ao grupo, né? Também a Zênia, assim, sempre que a gente se encontra e a gente sempre eu vou pensando mais coisas, eu podia falar também disso aqui, disso aqui, disso aqui. Então, é sempre muito bom, assim, estar nesse espaço de compartilhamento e tudo mais. E queria primeiro pegar alguns ganchos assim também do que a Zênia disse para trazer aqui um pouco, né, no sentido de contribuição para esse debate assim. Acho que
A primeira delas é essa questão da comida de verdade, assim. Acho que é um conceito, basicamente, que nasce de uma elaboração de pesquisa, mas também de movimentos sociais, é sempre uma interpretação popular do que significa basicamente uma alimentação que a gente podia usar adjetivos como adequada, saudável, com segurança sanitária. Então, ela reúne muitas coisas, assim. Quando a gente fala comida de verdade, significa aquela comida que você é capaz de identificar os ingredientes que ele tem. Então, você consegue saber que, por exemplo, você vai no supermercado, quando você pega até para explicar o teu processado é bom. Você vê uma laranja, você sabe que aquilo é uma laranja. Você vê lá o sumo de laranja, você sabe que é um sumo de laranja. Isso é comida de verdade. Agora você vê lá um pozinho sabor laranja. Aí você vai ver lá o que está escrito. Aí tem um monte de coisas que você não faz ideia da lista de ingredientes daquilo, do que é aquilo, assim. Então, a comida de verdade seria essa comida que a gente tem as referências, sabe identificar. Apesar que hoje, como a Zênia colocou, existe um problema no sentido da educação alimentar e nutricional, que as pessoas principalmente as crianças, têm uma dificuldade enorme de identificar os alimentos, assim. Pelo menos eu que formei em gastronomia, né, e tenho estudado um pouco isso, nesse sentido da perda das habilidades culinárias, né, no sentido de, principalmente na juventude, mas também, assim, nos adolescentes. Então, há uma perda de habilidades culinárias, de coisas que não necessariamente precisam ser tradicionais, mas saber cozinhar, identificar os alimentos, e ter uma coisa que eu tenho estudado bastante, que é essa dimensão que a gente chama de autonomia culinária. Então, de você conseguir olhar para esse ambiente, né, esse sistema alimentar que está colocado, conseguir identificar quais os alimentos eles são mais adequados para o consumo e, ao mesmo tempo, você saber o que fazer com ele. Porque parte das pessoas simplesmente não sabem o que fazer. Sabe que, por exemplo, um brócolis vai ser mais saudável do que o suco tangue. Sim, sabe disso. Mas aí o que fazer com brócolis para que também seja uma coisa que seja saborosa e tudo mais? Porque a gente está falando de um debate que é de uma comida, que é a comida de verdade, contra os ultraprocessados, que são comidas que, principalmente as pesquisas em torno de saúde pública, já demonstraram que são viciantes. Então, é um processo bem complexo, assim. Então, você tem de um lado, né, principalmente em torno da nutrição em saúde pública, dizendo um conjunto de recomendações e principalmente trazendo agora mais recentemente, desde a publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira, a concepção de ultraprocessados como importante no sentido da educação alimentar e nutricional das políticas públicas, e ao mesmo tempo você vai ter a nutrição convencional, colocando que tem um autor que chama Gregory George Skrinis, que ele vai chamar de nutricionismo, que é a redução do alimento como somente no seu sentido biológico, colocando que não, assim, você tem que pegar e diluir aquele alimento só no sentido daquilo que você vai trazer no sentido biológico para o seu corpo, como os alimentos ideais. Então, isso surge uma grande confusão de ideias, assim, né, de informações, e que vão surgir, por exemplo, dietas da moda, essa perspectiva dos alimentos que são funcionais, porque simplesmente tem aquele ingrediente. Ou até eu estava no TikTok esses dias, que está na moda agora também, caldo de osso, caldo de não sei o quê, o limão para emagrecer, o suco de água de beterraba, que a gente não está falando, por exemplo, de coisas que vêm do saber popular ou que são tradicionais de alguns lugares. A gente está falando de um processo que é uma tentativa principalmente da ciência nutricional, de ou pegar e colocar nesses modismos, ou ao mesmo tempo tentar acobertar problemas em relação aos ultraprocessados. Aqui colocando como referência as pesquisas que tentam desassociar o consumo de ultraprocessados, que tem mais sal, mais gordura, um conjunto ali de elementos que modificam sabor, textura e querer desassociar isso com as doenças crônicas não transmissíveis.
Então, por exemplo, tem um livro que é muito bom, que eu até estava lendo ele, por isso está aqui, chamado Uma Verdade Indigesta, tem em português, da Mary Nestle, e que ela vai demonstrar esse efeito da indústria alimentícia em relação às pesquisas em alimentação e do consumo, assim. Então, como que há essa dimensão de manipulação da informação para que a gente continue consumindo dessa forma. Então, vai desde no sentido de, por exemplo, eu estava vendo esses dias também, é, colocando como referência o Sukutang de novo. A propaganda que eles queriam colocar é que eles diziam que tinha a mesma quantidade de nutrientes que um brócolis. Então, que você consumisse qualquer um dos dois, você estaria ali, do ponto de vista biológico, saudável. O que não é uma verdade, assim, que é uma mentira. Mas se você considerar somente em termos de quantas vitaminas você pode adicionar de um alimento, é verdade, mas aí você manipula isso com um conjunto de informações que são que quando você vai ver é um conjunto de coisas que para a indústria conseguir ter mais lucro, assim. Ou, por exemplo, quando a Coca-Cola financia é, pesquisas no sentido de que dissociar o consumo de refrigerantes, bebidas açucaradas da obesidade e de outras doenças crônicas. Então, é um pouco disso de informações que a gente tem tido. Então, as recomendações alimentares, elas têm tido uma grande influência de atores externos ao que deveria ser, que são as recomendações do próprio Estado. Então, colocando como referência, não sei se vocês sabem, mas geralmente a ELI, desde a década de 90 principalmente, a FAO tem, né, a Fundação das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura tem incentivado a construção de guias alimentares. Então, são orientações estatais, né, no sentido científicas e também políticas, para a melhoria da alimentação da sua população, assim. E parte né, dos países têm guias muito desatualizados ou em confluência com a grande indústria, como é o caso dos Estados Unidos, assim. Então, é como a Zene falou, um conflito de interesses e um lobby ali dentro das políticas de alimentação. E tem outros que são pioneiros, né? Então, colocando como o Brasil, né? O nosso guia de 2014. Apesar de que é relativamente antigo, tem 10 anos, vai fazer esse ano, né? Aniversário. É, é um guia que traz essas elaborações em relação ao Estado, assim. E agora também o de 2022 do Chile, vale a pena dar uma olhada, porque é simplesmente fantástico o que fizeram lá em relação ao processo de comunicação e tudo mais. Bom, eu comecei a falar sobre isso exatamente para a gente, que é um pouco como referência do que eu tenho estudado, assim, mas é também porque é um pouco de como que a gente consegue observar essa relação das informações, porque parece que as coisas são meio dadas, assim. Ou, por exemplo, que o que a gente consome é uma escolha somente individual. Então, é como se você fosse ao supermercado, que o seu direito de liberdade fosse ali e escolhesse aquilo que você quer consumir, mas que no fundo, na verdade, esses alimentos já foram colocados, já foram postos. Então, se você for num supermercado aqui no Pingo Doce, aqui em Braga, aqui pertinho onde eu moro, o supermercado não é tão diferente, ou vai ter as mesmas coisas que vai ter no Brasil, por exemplo. Então, você vai ter dois ou três tipos de alface, um ou dois tipos de abobrinha, que aqui é courgette, que eu não sabia dessa diferença de nome, dois ou três tipos de repolho, que eu acho que aqui é couve, enfim, um tipo de cenoura, um tipo de, ou dois ali de tomate, então vai ser basicamente as mesmas coisas, assim. Então, o processo de abastecimento alimentar também fazendo essa inferência no sentido de dar atenção que a gente tem cada vez mais de debruçar nosso olhar para o abastecimento alimentar. Por quê? Porque parte desses supermercados, eles têm, por exemplo, suas próprias marcas. E é uma coisa que é relativamente recente no processo do capitalismo, principalmente no sentido da alimentação, é aqueles que dominam o abastecimento, ditando parte daquilo que vai ser produzido, que geralmente é quem produz que vai ofertar ali
aquilo, né, para o abastecimento, mas a gente está vendo um processo também relativamente reverso, que é um domínio das marcas de supermercado em relação a esses produtos que eles chamam, né, de marcas brancas e tudo mais, que cada supermercado aqui, por exemplo, tem. No Brasil também vários produtos são assim. Então, é um processo relativamente recente e que é muito interessante, que eu desejo ali, estou muito curioso, mas por causa da tese não tem como eu estudar isso agora, mas no futuro ali eu quero me debruçar um pouco mais em relação a isso, assim. E nesse sentido, colocando, eu estou fazendo um processo reverso, né, de falando de consumo, depois de abastecimento, para chegar em produção. É, e ao mesmo tempo parece que as coisas estão ali dentro do supermercado, né? Como se fosse também do nada. A gente não percebe todo o esforço que tem ali em relação a fazer essa logística e produção e tudo mais. Então, é um processo que às vezes passa despercebido para a gente enquanto consumidor e que é de vital importância, assim. Então, parece que, por exemplo, o fato de estar escrito biológico, agroecológico, é somente como se fosse um produto diferente, um produto como uma marca. Mas não, exatamente, existem métodos diferentes de agricultura. Então, se um alimento é biológico, ele tem métodos diferentes do alimento considerado como convencional, e mais ainda o agroecológico, assim. Então, o papel que a agroecologia, que eu não sei como que é aqui em Portugal, se a elaboração em relação à agroecologia como é, se, enfim, talvez a Zênia saiba ou alguém aqui saiba como que é esse movimento de agroecologia aqui, eu sinceramente não conheço, mas pelo menos da experiência do Brasil, ele transpõe essa perspectiva de somente ser essa questão do que você não usa enquanto técnica de agricultura, mas ele também traz o convite para a gente repensar as relações sociais em torno da alimentação. Então, de uma aproximação em relação ao agricultor e o consumidor, uma relação mais recíproca ali entre aqueles que estão na lida ali na roça, né? No trabalho nas zonas rurais. Então, é um convite no sentido de da gente repensar não somente o que a gente está comendo no sentido individual, porque o que a gente come nunca é individual, ele tem determinações muito mais coletivas do que individuais. Então, no sentido desse convite de repensar como que a gente pode transformar esse sistema alimentar, né? Então, que é um processo bastante importante, assim. E também gostaria de dizer que é uma coisa que tem estado na minha cabeça, que quando eu estava lendo o livro da Mary Nassau, esse Humildade Indigesta, depois eu estava na academia e estava ouvindo um podcast dela, enfim, um podcast que ela era uma das entrevistadas. E aí ela estava falando exatamente sobre essa questão do tipo, desse discurso da alimentação e dessas mudanças que teve nos sistemas alimentares. E me chamou muita atenção do que a gente tem falado tudo que a gente está falando aqui, por exemplo, não é uma novidade em si. A gente não é pioneiro para falar de que a gente tem que comer comida de verdade, que as pessoas têm que fazer atividade física, que isso aí é uma coisa que tem pelo menos 60, 70 anos, que é a mesma recomendação. E aí o entrevistador pergunta uma coisa que eu achei genial, que é: o que que a gente não aprendeu então? Quais foram esses elementos? Então, eu queria também deixar essa provocação no sentido para o debate, porque eu tenho me sentido muito provocado com isso, assim, que a gente tem debatido há muito tempo em relação à alimentação, mas poucas coisas têm mudado, assim. E o que a gente, enquanto sociedade, não tem aprendido, sabe? E até que ponto a gente vai continuar com os olhos fechados em relação a isso do que tem acontecido. Tanto no sentido da sindemia global, né, que é essa união entre fome, que a fome nunca acabou no mundo, muda o seu principal ator, mas a fome nunca acabou no mundo. Ao mesmo tempo, o avanço da obesidade e principalmente aí também colocando de uma forma que é uma elaboração mais recente das mudanças climáticas, assim. Então, a gente tem lascado tudo,
E, ao mesmo tempo, o que que a gente não aprendeu? E como que a gente pode avançar nesse sentido de mudanças mesmo, no sentido real, não somente no sentido das recomendações. Que eu coloquei aqui essa questão do guia alimentar, que é o que eu tenho estudado, mas no fundo fica assim, até que ponto a gente vai ficar com as coisas somente no papel, né? Então, tipo, a gente elabora um guia, massa, tal, aí você chega ali na política, né, na construção de políticas públicas, até aprovar alguma coisa, tem todo aquele lobby, não sei o quê, aquele esforço, as coisas saem pela metade, um conflito de interesses enorme, a indústria ali, a pressão. Então, é um pouco dessa provocação que eu também queria deixar para vocês, assim, que eu também não tenho tantas respostas assim, mas eu acho que são provocações que são boas de compartilhar. Bom, é isso. Eu também não queria delongar muito, não sei se eu me delonguei. Não se alongou, tem até mais tempo, se quiser, Olívio. Não, não, tá tranquilo. Queria deixar mais tempo para as pessoas também compartilharem as coisas. Ótimo, muito obrigada, Olívio. Muito obrigada, Zênia. A gente já tem duas perguntas no chat do Valdenildo. Valdenildo, se quiser, por favor, eu acho que a primeira pergunta é para a Zênia e a segunda é para o Olívio. Não sei se você quiser explicar melhor qual que seria a pergunta para o Olívio, por favor. Mas tem a pergunta para a Zênia, que é em que medida pode ser mensurada a sustentabilidade das comunidades originárias a partir dos sistemas alimentares dessas comunidades. E eu não sei se quiserem, se tem mais algumas perguntas, talvez dê para fazer algumas perguntas e depois voltar para a Zênia e para o Olívio. Tem mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? O Sérgio? Boa noite. Eu gostava de colocar uma questão e agradeço a ambos, gostei muito de ambas as intervenções. Eu gostava de colocar uma questão para ambos, podem ambos responder. De facto, é uma pergunta que eu não tive resposta e que geralmente é apresentada como sendo um contra-argumento importante para a agroecologia. A professora Zénia defende a agroecologia, não é? E eu fazia uma pergunta muito simples. Como é que podemos ultrapassar a necessidade dos produtos ultraprocessados? O que me parece é que, graças aos produtos ultraprocessados, nós conseguimos trazer uma era de abundância sem precedentes para o Ocidente e para muitas partes do mundo. E, portanto, o que me parece, à primeira vista, eu que não sou grande especialista no assunto, naturalmente, é que os produtos biológicos, os produtos in natura ou ecológicos não conseguem satisfazer as necessidades alimentares de todo o mundo, ou satisfazer a fome mundial, se quisermos pensar desta forma, porque naturalmente existem países autossuficientes, outros não, e portanto os produtos ultraprocessados, em certos casos, podíamos pensar do ponto de vista prático, são uma mais-valia, apesar dos produtos naturalmente agroecológicos ter o sabor, a textura que o Olívio estava aqui a referir, são completamente diferentes e que nós temos de ter atenção quando escolhemos enquanto consumidores, mas de facto parece-me importante essa pergunta e também deixo aqui em forma de desafio ou repto, que é como é que podemos de facto ultrapassar essa necessidade dos produtos ultraprocessados. Será que é possível generalizar ou tornar em grande escala a agroecologia? Portanto, obrigado a ambos. Muito obrigada, Tiago. O Frederico também gostaria de fazer uma pergunta? Poderia juntar essas três perguntas, talvez? Olá, boa noite. Ahm, Primeiro quero agradecer a ambos. Eu aprendi bastante a ouvir-vos. E, sim, sumariamente, talvez acrescentando também à questão do Tiago, se não me engano. Por exemplo, este conceito de agroecologia é completamente novo para mim até este momento e houve uma coisa que me surgiu, não é do muito superficial que eu entendo, ou que fiquei a conhecer, vá. E isto é, como é que é possível, através da agroecologia, distribuir alimentos de uma forma economicamente acessível à população no geral? Pronto, e só principalmente isso. Obrigado outra vez.
Obrigada, Frederico. Valdenildo, se quiser elaborar a pergunta para o Oliver Pazenia. Boa tarde. Estou aqui na varanda da minha casa no sertão do Rio Grande do Norte. Ela falou do semiárido, estou eu aqui. A minha pergunta as duas no mesmo sentido, já que o tema é sustentabilidade e alimentação, mais no sentido em que medida a Zênia, nas pesquisas dela, nos estudos dela, tem mensurado esse nível de sustentabilidade a partir dos sistemas alimentares. Porque a sustentabilidade ela pode ser medida per si ou ao longo do tempo. E há estudiosos que estimulam um período de 25 anos para mostrar a sustentabilidade de uma dada sociedade, de uma dada pessoa, porque no futuro, se ela se mantém, ela se sustenta. E aí, por isso, a minha pergunta, se nos estudos dela, dos trabalhos que ela tem orientado, nas pesquisas que ela tem desenvolvido, se de fato existem indicadores e índices que mostrem essa sustentabilidade dessas comunidades a partir dos sistemas alimentares deles, até para que mostre contra uma alimentação industrializada, recheada de produtos que é para a reprodução ampliada do capital, de que existe comunidade sendo sustentada mesmo não consumindo esse tipo de alimentação que reforça a ordem mundial do capital. Valdenildo, muito obrigada. Se a Zênia e o Olívio quiserem responder as questões, fiquem à vontade. Eu começo, Olívio, ou você vai agora? Para mim, como você quiser. Essa é um desafio, viu? Valdenildo. Agradeço aí as intervenções, né, dos rapazes. É um desafio para a questão, quando a gente fala como é mensurado, você colocou, né, a sustentabilidade das comunidades originárias, né? Aí a gente vê assim, além de professora, eu faço parte do movimento do Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional, né, o movimento de organização da sociedade civil, e também fiz parte um tempo do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Eu não fiz pesquisa com povos tradicionais, isso aí é a partir de diálogos com eles e de ler textos, que aí você estava olhando aqui, eu posso até ver depois algum material encaminhado, você pode pegar até meu e-mail, ver aí algum material e a gente também pode conversar. Eu quero chamar a atenção no desafio, esse sistema, o nosso sistema capitalista, que ele interfere bastante na questão da produção. O que é que os povos originários eles colocam? Aí eu vou chamar a atenção para os quilombolas e os indígenas, tenho duas colegas que estão fazendo a tese delas no doutorado em agroecologia, uma trabalhando com quilombolas e outras trabalhando com população indígena. Elas falam muito essa questão do desafio para garantir com que fique na defesa, o trabalho deles em relação de produzir de forma sustentável é o respeito à natureza. É o que eles colocam o tempo todo, o respeito à natureza. Só que é até para convencer o próprio grupo, porque são vários grupos, né? Com a intervenção das facilidades do sistema capitalista, da intervenção dos produtos ultraprocessados, que o colega agora há pouco chamou a atenção sobre isso aí, como colocando que o ultraprocessado, ele, em certa medida, ele satisfez a alimentação, a fome das pessoas, ele provocou fome. Ele não matou a fome, ele provocou fome quando não atende a questão dos nutrientes necessários para a questão da saúde. Mas aí, quando você pergunta nessa questão como pode ser mensurada, o que eu posso colocar para você, já que eu não trabalho com povos originários, eu trabalho com a segurança alimentar e nutricional, com a comida de verdade, comida processada, mas com esses grupos eu trabalho muito mais com a população rural e urbana,
Esses grupos especificamente não trabalham, mas a partir do diálogos e de estudos, eles colocam, a partir do momento que a prática deles, respeitando o ambiente, não usando venenos, não usando agrotóxicos, eles contribuem para que a sustentabilidade é mínima ali, né? Porque não é só um grupo que vai abarcar tudo. Mas aí vou chamar a atenção para o desafio, que é a partir da ausência de políticas públicas que garanta a produção de forma sustentável, isso interfere na continuidade ou na garantia da sustentabilidade. O colega agora há pouco perguntou como garantir que os produtos agroecológicos, que praticamente foi a minha pergunta que o professor me fez na defesa, qual é a garantia que a questão dos produtos agroecológicos eles vão atender a necessidade da população, que cada vez mais está aumentando no mundo todo, né? Quando defende é que, a partir do momento que tem incentivo e políticas públicas para os agricultores familiares de base agroecológica camponesa, aí a gente chama a atenção que aqui no Brasil tem a agricultura familiar, mas nem toda a agricultura familiar ela é camponesa, é dos povos tradicionais, povos originários aí, povo tradicional. A partir do momento que tem política pública, é possível. O Brasil teve uma experiência mínima, que um pouco tempo no governo de Lula, um pouco no de Dilma, quando incentivou a questão das políticas para a agricultura familiar. Aí, Olívio chamou a atenção para o guia alimentar. O guia alimentar é fruto da mobilização de 2014, e agora, na última conferência que a gente teve em dezembro, a Conferência de Segurança Alimentar, esse ano atualizar o guia, estudar o guia, atualizar o que precisa. E a questão da sustentabilidade, a forma de produção, o respeito aos povos tradicionais, ele tem que ser olhado. Aí, quando chama a atenção também, por isso que eu coloco, quando defendo a agroecologia, ela só vai conseguir avançar se tiver as políticas públicas que promovam esse tipo. Agora, o desafio é grande. O desafio é grande porque a briga é com as grandes corporações, que eles dominam aí. Aí a gente vê a indústria de alimentos, que cada vez mais ela está presente em todos. Esse meu trabalho, olha, vou dizer uma frase que eu escutei de agricultores quando fui fazer a minha pesquisa. Eles diziam, professora, a gente produz, vende saúde e compra doença. Eu quero chamar a atenção para o entendimento, a importância da pesquisa. Aí, Olívio já deve ter escutado, que o Olívio faz parte aí do grupo ligado à segurança alimentar, à comida de verdade, a toda essa questão aí que a gente está discutindo aqui. Como o desafio é grande, no sentido de que é preciso que a pesquisa, as nossas pesquisas, ela seja uma pesquisa cidadã. Como é essa pesquisa cidadã? Essa pesquisa onde a gente tenha a participação de forma efetiva do grupo que a gente vai trabalhar, não só com as entrevistas, mas no diálogo, e que tenha também o processo de formação para esses grupos. Porque quando o agricultor diz, a gente entendeu, a gente não usa veneno, a gente produz sem veneno. A gente vende o nosso produto, mas a gente compra o veneno. Eles compram o quê? Eles compram ultraprocessado. Aí nem estou chamando a atenção para os povos tradicionais, viu? O colega chamou que os agricultores, que trabalham sem veneno, mas eles compram. Porque a questão do consumo não é a questão só do acesso. Ele tem outras questões que envolvem. A questão simbólica, né? O que é que representa? A questão da facilidade do acesso. Eu escutei também dele dizer, na minha infância eu não comia biscoito recheado, eu não comia iogurte, mas eu vou dar para o meu filho, eu vou dar para o meu neto, o bichinho quer, é gostoso, não sei o quê. Então, aí quando eu falo na política pública, não é a política só na questão da agricultura, não. É a política em relação à indústria, o que é que produz. Nesse documentário, Muito Além do Peso, um publicitário ele diz, se a gente pode produzir, se o país permite produzir, por que não permite divulgar? Que é uma grande questão aí também com a divulgação, com a publicidade de alimentos ultraprocessados. Então, é muito mais complexo do que só, né, o fato só da produção. Quando a Olívia também chama a atenção, Olívia, esse termo de comida de verdade no Brasil, a gente construiu aqui o conceito na conferência de 2015,
que é um conceito enorme. A gente entende a complexidade dele, mas a gente colocou lá. Quando eu digo a gente, foram os acadêmicos, agricultores, pescadores, mulheres, vários movimentos. Então, um conjunto grande da população brasileira que colocou isso. Agora, a gente também compreende o desafio para a gente conseguir que esse sistema alimentar ele realmente seja sustentável. Porque não é... Quando aí vem tanto o guia alimentar, você chamou a atenção para uma questão. Tem muita coisa no papel. O Brasil é um país onde tem as leis muito boas, mas na prática deixa a desejar. A gente tem o guia e outras leis quando favorece a população no geral, mas é o tempo todo a necessidade de estar em busca para fazer com que efetive esse direito. Então, eu, eu coloco aqui, depois a gente pode dialogar mais, Valdomildo e os outros. Um foi sobre o ultraprocessado, sobre a questão a agroecológica e a questão da produção, da sustentabilidade dos povos originários. Não foi isso? Eu deixei alguma coisa sem responder. Eu queria também falar um pouquinho. Aí pronto, aí a Olivia agora vai completar o que eu não disse. Acho que uma coisa que aí também é uma... que para quem estuda alimentação a gente precisa melhorar como que a gente aborda é a diferença entre processado e ultraprocessado. Porque a gente sempre esquece dos processados. Então, por exemplo, um vinho não é um ultraprocessado, uma cerveja, um queijo, o suco de uva, parte das bolachas, ou, por exemplo, inclusive ketchup. Tem ketchups que são ultraprocessados ou não. Então, por exemplo, o da Heinz não é ultraprocessado. Por exemplo, do Pingo Doce já é. Que eu tô colocando exemplo aqui da minha realidade, que eu tô aqui em Braga. E então existe uma diferenciação que é importante fazer entre essas duas questões. O processamento de alimentos nunca foi um vilão na nossa sociedade, assim. Ele sempre foi exatamente o desafio de se alimentar. Precisamos de alimentos e com maior duração, que pode ficar na gôndola do supermercado, nas geladeiras. Então, por exemplo, o leite de caixinha, ele não é ultraprocessado. O leite em pó, que é só leite em pó, não é ultraprocessado. Então, depende, por exemplo, de marca. Eu lembro que no Brasil, eu sabia que quando eu ia comprar leite em pó, daí também não era ultraprocessado, mas aí o leite ninho era. Então, por exemplo, que é a marca mais famosa, que aqui é Nido, eu acho. Não lembro. Enfim, e eu acho que é quando você coloca, acho que foi o Thiago também, o Fred, quando a gente coloca essa questão do desafio de se alimentar o mundo e das possibilidades, é, existe uma dependência dos ultraprocessados em relação ao consumo? Depende do país, mas é muito mais para uma escolha no sentido da forma em que se coloca o consumo do que uma necessidade real. Então, por exemplo, o Brasil e Portugal têm quase a mesma coisa de consumo de ultraprocessados, mais ou menos 20% daquilo que se consome vem de ultraprocessados. Nos Estados Unidos já é quase 60%. Ou você vai na Itália, são 11%. Então, depende de cada país, mas ao mesmo tempo, se a gente for questionar, os países que mais consomem ultraprocessados, como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, são os países que também têm uma facilidade ali econômica de não somente no sentido de produção, mas também da dinamização de não necessidade desses alimentos, assim. Mas a questão dos alimentos ultraprocessados é que eles têm que ter, não é somente, ele tem conservante, então ele é ultraprocessado. Não. Ele tem que ter tipos de emulsificante, corantes, coisas que modificam o sabor, são essas questões que fazem com que ele se torne, principalmente o problema, para além dos problemas em relação a doenças crônicas não transmissíveis, é que eles são viciantes. Eles são literalmente viciantes, assim. Então, é, eu não gosto muito de fazer comparação com drogas em relação à alimentação, mas é uma opção minha. Então, a gente pode calcular, isso aqui é como se você fumasse uma pedra de crack. Para mim não faz sentido nenhum. Mas eles são em relação ao vício. E eles são reconfortantes. Então, tipo, nos momentos de... E porque a gente cria essa relação do alimento processado com a dimensão do prazer. Então, por exemplo, para quem é brasileiro e que veio
situação econômica que é pobre ou é do interior, tipo, sei lá, a primeira vez que eu vi Nutella na minha vida, eu acho que eu já tinha 15 anos, não sei. Então, isso eu nem comi, assim, eu fui comer com, sei lá, 18, que parece uma coisa banal para parte da população, por exemplo, mas que para outra não, assim. Então, acho que é uma questão de o desafio de se alimentar. Tem um livro que é muito interessante, que eu sempre recomendo, que é do Warren Belasco, que eu não vou lembrar o nome dele porque ele não está aqui agora, mas é sobre a história da alimentação, do futuro da alimentação. Então, como que o discurso vai modificando né, na história da humana em relação de como vai ser o futuro da alimentação. E eu acho que é muito interessante esse debate, assim, de que várias teorias caíram, mas que no fundo, quando a gente vai ver, também teve alguns processos que são relativamente novos. Então, é um pouco isso que eu queria falar. Muito obrigada, Zênia. Muito obrigada, Olívio. Tem mais alguém que gostaria? Professor Carlos, fica à vontade. Tá com mudo, professor. Tem que ligar o microfone. Eu- Aí na barra inferior, professor, abaixo do vídeo tem uma barrinha, eu acho que é logo a primeira. Tem até o desenho do microfone embaixo do lado esquerdo. Isso. Desculpem, tenho aqui dois ecrãs, Pronto. portanto tinha que passar de um para o outro, desculpem lá. Antes de mais quero saudar esta iniciativa do Jakes e muito em particular a Zénia e o Olívio pelas suas intervenções e as demais perguntas. Parece-me que é sempre muito saudável vê-los, pelo menos a esta distância, e saudá-los por estas iniciativas e pelas exposições que fizeram. Eu gostava só de salientar a importância do tema, e, sobretudo, eu que trabalhei sobre. Acho que alguém trouxe aqui a questão das comunidades indígenas, e eu acrescentaria o campesinato. São classes que, de facto, são aquelas que mais próxima estão, de facto, da agroecologia. Isto fez-me lembrar um especialista espanhol que faleceu há pouco, é Eduardo Sevilla Guzmán, que trabalhou muitíssimo sobre a agroecologia. E ele inspirou-me na questão do campesinato, mas ele trabalhou muito a questão da agroecologia. Há um livro de ecologia, campesinato e história, e em que ele mostra a relevância da importância de, não só do ponto de vista da distribuição, mas sobretudo do ponto de vista da história da propriedade, dos modos de produção e da forma como não é possível uma agroecologia no quadro do sistema capitalista. Para ser mais direto, digamos assim, não é? E, portanto, implica que não só antigos e velhos, mas bem interessantes modos de produção das comunidades indígenas, quilombolas e dos campesinato podem ser recuperadas e justamente enquadradas na agroecologia, tendo em conta justamente que não é importante questionar o próprio modo de produção e o móvel do próprio modo de produção, que é o lucro e que está na contramão daquilo que podemos dizer a agroecologia como produção e também, como obviamente, como base de alimentação saudável que quer a Zénia, quer o Olívio, muito bem identificaram. Era mais esta chega, tendo em conta este autor, Eduardo Sevilla Guzmán, e um holandês que também fala bastante sobre esta questão, que é o Jan van der Ploeg, que é aqueles que eu conheço mais de perto, mas que de facto embora eu não seja especialista na área, portanto eu estudei o campesinato, mas deu-me muita luz, muita orientação para perceber um bocadinho mais o que a agroecologia implica justamente em termos de produção e de alimentação. Muito obrigado. Posso?
Sim. Professor, muito obrigada, é um prazer vê-lo. É um prazer escutá-lo, para vê-lo. O Gusmão, ele é referência nossa aqui. A gente criou um curso aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, curso de agroecologia. Ele Sim. foi orientador de alguns professores aqui no Recife. E a primeira turma vai terminar agora, o bacharelado, que aí chama o quê? Segundo ciclo, né? A graduação, é o segundo ciclo, né? Em Portugal que chama. De agroecologia, e o nosso trabalho, nosso olhar, toda a questão a família camponesa, o agricultor camponês. Aí, então, tanto é que a gente fala a questão da agricultura familiar de base agroecológica e camponesa. É a questão camponesa, porque tem a questão de valorizar o camponês, que é realmente toda essa aproximação com a produção sustentável, com a alimentação saudável, com a comida de verdade, que a gente está chamando hoje, que a comida de verdade nada mais é do que a alimentação saudável, né? Aí, ele é nossa referência. A gente lamentou muito quando ele partiu, né? Foi para outro plano, mas ele está aqui presente com a gente, e que bom. E o seu livro também fico lendo, também é uma referência para mim. Obrigado, Né? Zé. Eu quero só falar uma coisinha em relação ao que a Olivia já chamando a atenção dos ultraprocessados, que eu posso até mandar, viu, Joana e Sérgio, que está de frente, né, do grupo, eu acho, né, nessa coordenação, algum material para vocês divulgarem, que é justamente seguir alimentar aqui do Brasil, eu acho que já colocou, mas também essa questão, porque no guia tem mostrando a diferença do que é minimamente processado, do que é ultraprocessado. A gente não é contra o processamento de alimentos, assim seria burrice, porque o processamento de alimentos, ele aumenta a vida útil do produto, faz com que o agricultor camponês, ele tenha produtos processados, mas o que a gente chama atenção é o excesso de produtos químicos no processamento, que faz com que a gente não tenha um alimento, a gente tenha um produto, uma mercadoria. Que o objetivo não é alimentar e nem matar a fome da população. O objetivo é gerar lucro. Veja o exemplo que a Olívia colocou aí. Itabé é uma marca aqui de produto de laticínio aqui no Brasil, e tem a Nestlé, que é mundial. Mas muita gente compra a Nestlé porque é melhor qualidade, é melhor tudo mais, ela é ultraprocessada, quer dizer, ela não é boa. E o outro é. Então, o que é que eu quero chamar a atenção com essa minha fala? A necessidade, para ter a mudança no sistema alimentar, aí a gente vê a necessidade, nossa, enquanto pesquisadoras, mas enquanto população, a gente trabalhar com a questão da formação. A população, a partir do momento que tem formação, ela começa a ver diferente. Eu faço parte aqui da coordenação de uma feira agroecológica, onde a gente sempre tem roda de diálogo. Nessas rodas de diálogo, a gente sempre convida pessoas de diferentes áreas para falar de temas que têm a ver com... A gente até diz que é no bairro aqui onde eu moro. A gente diz que esse é um espaço de democracia, dessa questão do respeito ao meio ambiente, da sustentabilidade, do respeito às diferenças e na produção da alimentação saudável, onde a gente tem uma relação próxima com o camponês, onde a gente promove também visitas ao local onde é produzido o alimento, para que o consumidor e a consumidora ela tenha essa aproximação. Agora, isso não é fácil, a gente tanto o curso na universidade. A universidade que eu trabalho, ela é uma universidade rural, uma universidade, o curso de agronomia e de veterinária, os cursos ligados ao campo, ele forma profissionais para trabalhar para usinas, para trabalhar para empresa de agrotóxico, muito mais isso aí. Então, foi um ganho nosso, enquanto grupo de professores, de estudantes, tem um curso que está aí, que toda vez, essa pergunta que foi feita aqui hoje, toda vez que a gente conversa, e a agroecologia vai dar conta da alimentação no mundo? Vai dar conta se tiver mudar o sistema, a gente sabe que e se tiver investimentos. Agora, o que a gente olha, quantas coisas a gente não tem hoje, que a gente não viu, que pessoas que lutaram antes e que a gente usufrui das conquistas. Então, hoje, enquanto a gente está aqui nesse plano, a gente está trabalhando para que as coisas mudem, para que aquela frase da chefe que eu falei agora há pouco, a chefe de cozinha, que ela disse que a comida do futuro é a comida do passado. A comida do passado é a comida saudável,
que traga saúde para a gente, não doenças, que é o que está acontecendo, né? Um pouquinho isso. Muito obrigada, Zênia. Obrigada pela discussão, por um monte de reflexão. Obrigada, professor, também. Devido ao adiantar da hora, eu não sei se o Olívio tem mais alguma coisa também para dizer, a última intervenção. Fica à vontade. Eu acho que eu fui bastante contemplado, assim. Eu só queria agradecer novamente também. Também sempre aprendo muito com o Carlos, as intervenções dele são sempre muito boas. E é sempre um prazer estar nesses espaços com você. Felizmente hoje não tem comida, né? Porque a gente teve o seminário almoço, também teve o, aquele sobre o Marx também, que estava cheio de comida. Mas a gente batendo comida já estava ficando com fome, já é hora de jantar aqui, né? Então, acho que é isso, só agradecer mesmo. Muito bem, obrigado, Olívio. Então, Zênia, mas você gostaria de fazer mais alguma última intervenção? Só agradecer e dizer, né? A comida, tá vendo? A sociabilidade, né? Com a comida, a gente, naquele momento da comida, a gente está ali conversando, tá? Então, agradecer, espero estar com vocês em outros momentos. E em setembro, se não me engano, é setembro desse ano, que vai acontecer, Vigo, né? Que é aí perto de Braga, Vigo, o Congresso Internacional de Agroecologia. Se quem tiver, eu acho que depois vou divulgar para vocês. Eu estava até querendo ir, se der, eu vou. Que E a massa. gente se encontra. Olha, gente, um cheiro Em para maio eu vou estar vocês. aí, viu, Zênia? Mas vai estar aqui no Brasil, está em Eu Brasília, vou está em estar em Pernambuco. Recife. Eu vou para É? Recife. Aham, Então vamos nos encontrar. vamos. Vamos nos conhecer pessoalmente. Aí Sérgio também pode Sim. até vir, né, Sérgio? Olha, gente, um abraço. Um abraço com o calor aqui do Recife, de Pernambuco, que está o calor grande. E muita saúde, muita paz para a gente, né? 2024 de muita saúde. Muita saúde. Muito bem. Obrigada Eu pelo Gostaria convite. de agradecer novamente a Zênia e o Olívio por terem aceitado o nosso convite para participar da conferência. Agradecer também todas as pessoas que estiveram presentes e que contribuíram para essa discussão. E quem tiver interesse pode nos seguir nas redes sociais para acompanhar os próximos encontros. A gente tem encontros mensais e que a gente faz a divulgação nas redes sociais. Então, muito obrigada e a gente se encontra em fevereiro.